Bom dia. Agora vamos fazer os exercícios, de alavancagem financeira. Nos vídeos anteriores a gente mostrou as fórmulas, Depois a gente mostrou uma planilha de simulação de Excel e agora vamos fazer alguns exercícios, Uma meia dúzia aí de exercícios para a gente treinar esse assunto e encerrá-lo e passar para o próximo. Mais tarde esse assunto retornará combinado com outros assuntos. Então vamos lá. No exercício número 1, vamos ler e entender. Então tá lá. A Tabajara S.A. Eu vou botar maiorzinho aqui, que esse negócio está muito pequeno. Pro lado errado. Agora tá grandão, bonitão, Então, a Tabajara S.A. é uma empresa desalavancada. A empresa desalavancada quer dizer, o termo desalavancado quer dizer o quê? A empresa não tem dívidas. O investimento total de 500 mil. Investimento total é a mesma coisa que o total dos ativos. 500 mil. Esse investimento gera um retorno operacional anual de 15%. Então, 15% dos investimentos será o lucro operacional. Os acionistas estão analisando a possibilidade da empresa recorrer a capital de terceiros, objetivando o aumento do retorno sobre o patrimônio líquido. Então, uma das ideias, quando você está planejando uma empresa, fazendo planejamento dentro de uma empresa, um dos planejamentos é esse. Vamos alavancar a empresa ou vamos desalavancar? Qual o objetivo? Sempre vai ser melhorar o desempenho financeiro dela, No caso aqui, em vários exercícios, nós utilizaremos o retorno sobre patrimônio líquido, mas a gente também pode usar outras ferramentas. Depois a gente vai usar, nesse mesmo bloquinho de exercícios, vamos utilizar o lucro por ação, que também em nível americano a maior parte é lucro por ação. Eu gosto de usar o retorno sobre patrimônio líquido, que é para consolidar o conhecimento, consolidar a ferramenta, criar uma sensibilidade na cabeça de vocês. Mas o retorno sobre patrimônio líquido tem algumas limitações, e a principal delas é que não existe divisão por zero, Então, se o patrimônio líquido tiver negativo, babou, Não dá para usar a ferramenta. Então, vamos continuar aqui para resolver o exercício. Então, retorno sobre patrimônio líquido, o investimento total permanecerá constante. Então, é só uma troca. O investimento continua o mesmo, você vai fazer uma permuta ali, vai fazer uma troca entre capital de terceiros e capital próprio. No caso específico aqui, você vai reduzir o patrimônio líquido e aumentar o capital próprio. É uma operação comum, as empresas fazem isso com relativa frequência. A alíquota do imposto de renda e da contribuição social, 34%. No exercício aqui, por enquanto não sair a reforma da tributária, é a alíquota aqui no Brasil para as empresas grandes, As empresas estão tributadas pelo lucro real. Então, PETS, calcule a taxa de juros de equilíbrio para uma alavancagem de 50%. Então, isso aqui é uma pergunta simplesinha, Que, bom, quando você está no equilíbrio, pouco importa a alavancagem, não vai fazer diferença alguma. Independe, O equilíbrio independe. Por quê? Porque o equilíbrio é o quê? É o lucro operacional dividido pelo investimento. Ele independe de endividamento. Então, o próprio texto aqui já deu a resposta, Não precisa calcular nada. Aqui já tem a resposta, é só uma questão conceitual. A resposta: a taxa de juros de equilíbrio é igual ao retorno operacional sobre o investimento, que é o lucro operacional dividido pelo investimento.
O juros de equilíbrio, então, é de 15%. Aqui, ó. E esse 15 aqui já foi informado. E esse 15 aqui é o retorno operacional sobre o investimento, que é a mesma coisa, que é o mesmo número do juros de equilíbrio. Isso é só para um aquecimentozinho. Agora, na letra B, calcule o retorno sobre o patrimônio líquido para uma alavancagem de 40% e uma taxa de juros de 20%. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente pegar essa estrutura aqui e colocar em números, né? Então, calcular o retorno sobre o patrimônio líquido, é a pergunta, para uma alavancagem de 40%. E no caso aqui, a gente está usando a alavancagem aqui como sendo o capital de terceiros dividido pelo investimento. E uma taxa de juros de 20%. Então, o investimento, isso aqui é a letra B do 1, né? Então, o investimento aqui, ó, 500. Então, o investimento é 500. Então, quem é o capital de terceiros? O capital de terceiros está aqui, ó, 500 mil vezes 40%. Aí, como é que eu vou saber aqui? Como é que eu vou saber aqui que é a relação capital de terceiro em relação ao investimento? É simples. Normalmente, o capital terceiro dividido pelo investimento, ele é expresso em valores percentuais. Quando é capital de terceiros dividido pelo capital próprio, normalmente é informado um número, sem ser percentual. Ou o próprio contexto vai dizer. 200 mil. Agora, se 500, você tem um total de 500, 200 mil capital de terceiros, sobrou quanto para ser o capital próprio? 300, que é justamente essa diferença. Ou você poderia fazer diferente. Se 40% é de capital de terceiros, para completar 100%, 60% seria de capital próprio. Então, 500 vezes 60% também dá o mesmo valor, né? Então, temos o capital de terceiros, temos o capital próprio. O lucro operacional, ele disse que é 15% do investimento. Então, 500 mil vezes o 15%, 75 mil. Agora, vamos aplicar a formulinha. Qual é a formulinha? Você vai pegar o lucro operacional, retorno sobre o patrimônio, vai pegar o lucro operacional, tá aqui, vai pegar aqui, ó, capital de terceiros vezes a taxa de juros, que vai dar despesa com juros, ó. Aqui o 20% aqui, que é esse aqui, ó. Juros, taxa de juros, a taxa de juros está aqui, ó. Azulzinho aqui. E aqui o 200, esse 200 aqui, ó, que é o capital de terceiros, multiplicado por 1 menos a alíquota do imposto de renda. Ele disse que a alíquota do imposto de renda no exercício que era de 34%. Então, 34%, 1 menos 34%, dividido por quem? Pelo patrimônio líquido, que é o capital próprio, que é 300 aqui. 300 aqui. Fazendo essa conta aqui, você achou quanto? 7,7%. Então, tá aí, letra B, você calculou aí o que você queria. Na letra C agora, calcule o retorno sobre o patrimônio líquido para uma alavancagem de 50% e uma taxa de juros de 20%. Então aqui era 40%, aqui é 50%. Você só aumentou um pouquinho a alavancagem. E os juros praticados está acima dos juros de equilíbrio, que nesse exercício aqui o juro de equilíbrio é o quê? É de 15. Então, se os juros praticados pela empresa está acima dos juros de equilíbrio
e você alavanca mais a empresa ainda, o que vai acontecer com o retorno? Vai cair, como nós mostramos lá naquela planilhazinha, né? Porque você a alavancagem aqui tá potencializando. Tá potencializando o quê? Ela, se tá pro lado bom, potencializa o lado bom. Se tá pro lado ruim, potencializará o lado ruim. Então aqui tá pro lado ruim, porque o juros está acima do juros de equilíbrio, está prejudicando a empresa. Se alavanca mais um pouquinho, a coisa fica pior ainda. Claro que muitas das vezes, quando isso acontece, nem sempre é que a empresa às vezes está sem opção, está numa situação muito difícil, e aí vai pegando mais dinheiro emprestado, e a empresa aí, uma hora o negócio não dá muito certo, né? Então, fazendo a continha, você vai repetir a mesma conta de cima, trocando os números, né? Então tem lá o capital de terceiros, investimento, 500 mil, 50%, 250. Bom, aqui é meio a meio, né? Aqui é mais fácil. Então, 500 menos 250, 250. Então, a gente está uma composição 50 a 50. O retorno sobre patrimônio líquido, nesse caso, continua no mesmo lucro operacional, 75, menos capital de terceiros vezes a taxa de juros, menos a alíquota do imposto de renda e o capital próprio. Então piorou, ó. No anterior você tinha, pintar aqui para ficar bonitinho. Nesse aqui de cima, você tinha um retorno de 7,7, piorou, caiu para 6,6. Por quê? Porque a taxa de juros está acima do equilíbrio e você alavancou a empresa ainda mais, porque aqui em cima aqui você estava com 40 de alavancagem, você pulou para 50, então piorou. Letra D de dado. Calcule o retorno sobre o patrimônio líquido para uma alavancagem de 40%. É a mesma alavancagem lá da letra B de bola aqui, ó. Porém, a taxa de juros agora é menor do que o equilíbrio. Então vai melhorar o negócio. Agora vai ficar melhor que nas posições anteriores. Então, você tem aqui o capital de terceiros igual a 500 mil vezes esse 40 aqui, 200. Capital próprio, quanto que é? 300. 300 mais 200, os mesmos 500. Retorno sobre o patrimônio líquido, 75 mil, lucro operacional, menos 200 mil, que é a dívida, vezes. Agora, ó, a taxa de juros está bem menor do que o equilíbrio. O equilíbrio é de 15, né? Está de 10, relativamente menor. Menos a alíquota do imposto de renda dividido pelo patrimônio líquido. Aqui, ó. Botar em azulzinho para ficar bonitinho. Melhorou, ó. Nós tínhamos 7. Ficou pior ainda, porque ela alavancou mais com aquela taxa. Agora, ó, melhorou. Por quê? Porque a taxa de juros praticadas pela empresa está menor do que o equilíbrio. Agora vamos para a letra E. Mesma coisa, ó. Você manteve a taxa menor do que o equilíbrio e aumentou um pouquinho a alavancagem. Vai potencializar. Potencializar o quê? Essa taxa de juros favorável. Então aqui, ó, fica melhor do que aqui. Então vamos lá fazer a conta. 500 mil vezes essa taxa aqui, 250. 500 menos 250, 250. O lucro operacional, menos 250 vezes 10. Esses 10% aqui, ó. Menos a alíquota do imposto de renda dividido pelo capital próprio, 250. Qual o resultado?
13%. Que foi melhor do que esses 12%. Por quê? A taxa aqui, ó, 10%, 10%. Só que aqui alavancou mais, ó. Aqui alavancou mais. E aí, aconteceu isso aqui. Vocês podem pegar também esses exercícios, colocar lá naquela planilha e ir mudando os números lá, que vocês vão desenvolver essa sensibilidade. Essa sensibilidade ela é importante. Bastante, por sinal. Ao longo do tempo, provavelmente vocês vão esquecer provavelmente não, certamente vocês vão esquecer essas fórmulas, mas porém a sensibilidade que você adquire de simulações, essa permanece por muito mais tempo. Letra F. Calcule a taxa de juros. Agora ele mudou, né? Pediu o retorno, agora está pedindo para você calcular a taxa de juros. A fórmula é a mesma, né? Só você vai caminhar aqui para um lado ou para o outro com a mesma fórmula. Calcule a taxa de juros para um retorno sobre o patrimônio líquido nulo e uma alavancagem de 40%. Então vamos lá. Capital de terceiros, os 500 mil vezes esse aqui, ó, 200. Então, capital próprio, 300. Bom, o retorno sobre o patrimônio líquido disse que é nulo. Então, só tem uma possibilidade. O retorno sobre o patrimônio líquido ser zero, só tem uma possibilidade. O lucro líquido ser zero. Não existe outra possibilidade. Só tem essa. Então tá lá. Mas vamos botar a fórmula inteira, né? E aí, para vocês não terem dificuldade. Então vamos lá. Retorno sobre patrimônio líquido, zero. Tá lá, zero. Lucro líquido, 75 menos a dívida, 200, vezes a taxa de juros. Essa taxa de juros aí é o que eu quero saber. Que multiplica 1 menos a alíquota do imposto de renda, dividido pelo patrimônio líquido de 300. Bom, aqui você pode encarar de várias maneiras, né? Uma é essa que eu falei. Para isso aqui ser zero, só existe uma possibilidade. Isso aqui, que é o lucro líquido, ser zero. A outra, passa multiplicando o 300 para o outro lado. 0 vezes 300, zero. Logicamente, a mesma coisa, né? Então, 75 menos 200 mil vezes a taxa de juros, que é isso aqui, ó, igual a zero. Por que que eu fiz assim? Ah, e aquele lá 1 menos a alíquota do imposto de renda? Vamos lá, vamos raciocinar. A gente entendeu que para isso aqui ser zero, isso aqui tem que ser zero. Só que isso aqui é um produto. Se esse pedacinho aqui, for zero, zero vezes uma outra coisa, vai dar zero. Só que isso aqui é um número, né? Isso aqui é um número. A outra maneira, se você não gostou dessa maneira, dessa análise, outra maneira é o seguinte: pega isso aqui, ó, pega isso aqui, 1 menos 0,34, passa dividindo para o outro lado. 0 dividido por 1 menos é zero. Então, isso aqui é igual a zero. Então, essas duas maneiras aí você enxergar o negócio. Então, 75 menos 200 vezes a taxa de juros, igual a zero. Taxa de juros, então, vai ser igual a quem? Você passa esse termo aqui para o outro lado aqui positivo, aí vai ficar a taxa de juros, 75 dividido por 200, que vai dar uma taxa de juros estúpida, né? 37
37,5%. Então tá aí, tá pronto. D3G, calcule a taxa de juros para um retorno. Calcule a taxa de juros para um retorno do seu patrimônio líquido seja maior do que o atual. Então, qual taxa de juros vai fazer isso? Então, resposta: taxa de juros ser menor do que 15, que é justamente a taxa aí de equilíbrio. Qual é a taxa de juros que a empresa está praticando lá no enunciado lá em cima? Está dizendo que é de 15, né? Então, para eu mudar, essa taxa de 15 vai me produzir um retorno. Então, calcule a taxa de juros para o retorno sobre o patrimônio líquido seja maior. O retorno ser maior, a alíquota tem que ser menor. Então, a taxa de juros menor que 15. Qualquer taxa de juros menor que 15 vai produzir um retorno maior do que o retorno atualmente sendo utilizado. Só apenas conceitual, né? Não precisa colocar o lápis no papel. Agora a letra H. Calcule a taxa de juros para um retorno sobre patrimônio líquido de 20% e uma alavancagem de 60%. Então, vamos lá. Isso aqui ficou meio perneta, né? Mas vamos lá, depois eu vou puxar aqui para não ficar perneta aqui. Vou botar o azulzinho aqui. Tá o azulzinho aqui também. Então vamos lá. Capital de terceiros tem o 500, 60 e 60 aqui é esse, 300. Sobrou quanto capital próprio? 200. Bom, ele disse que o retorno sobre patrimônio líquido de 20. Esse 20 aqui. Então, tem lá 20 igual 75 menos 300, que é esse aqui, vezes taxa de juros. Aqui, calcule a taxa de juros. Aqui, calcule a taxa de juros. 1 menos a alíquota do imposto de renda dividido pelo capital próprio. Aí, algebricamente, você vai fazer o que? Vai pegar esse 200, passa para o outro lado multiplicando. E aí fica uma equação aqui linear. Então vamos lá. Aí você dá uma arrumada nisso aqui. Esse você passa para lá multiplicando. E esse aqui, você passa para lá dividindo. Sobrou o quê? 75 menos 300 vezes J, tá aqui, igual 0,2 vezes 200 dividido por 1 menos 0,34. Bom, como é que a gente faz agora? Esse aqui, passa para cá positivo. Esse aqui, menos 300J passa para positivo. E esse aqui
passa para o outro lado negativo. Então sobrou o que? 300 mil Jotas igual a 75 menos esse 60.606 é o resultado dessa conta aqui. Então, sobrou o quê? Que o J é igual a 4,8. Os juros, então, aí é de 4,8 dentro do que foi solicitado. Então, está aqui, a questão número 1 está pronta. Agora vamos para a questão número 2. Então, vamos lá. A Capivara S.A. é uma empresa desalavancada com 300 mil de capital investido e retorno de 20% sobre o capital investido. A empresa está estudando a viabilidade de aumentar seu capital investido em 60%, utilizando capital de terceiros. A taxa de retorno sobre o investimento continuará em 20%. A alíquota do IR 34%. PEX, calcule a taxa de juros de equilíbrio. Tá aí, ó, é esse 20% aí.